Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Carol Zonato, Nutri, e aqui no meu perfil eu te ajudo a desinflamar seu corpo e destravar a queima de gordura. E o tema da nossa live de hoje, vamos continuar falando sobre dietas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dieta alcalina. Será que essa dieta é realmente recomendada e funciona para quem quer desinflamar e emagrecer? Exatamente isso que vocês vão aprender comigo aqui hoje. Sejam todas muito bem-vindas. Quem puder colocar para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Coloca para mim aí no chat se tá tudo ok, se tá funcionando bem a conexão, se tá me ouvindo bem. E hoje nós vamos falar sobre dieta alcalina. Será que essa dieta realmente funciona para desinflamar e emagrecer? O que será que é essa tal da dieta alcalina? Eu vou explicar tudinho para vocês, tá bom? E aproveitem, meninas, aproveitem aqui, tá vendo que tem esse aviãozinho aqui que tá aparecendo para vocês? Aproveitem, cliquem aqui e compartilhem essa live com aquelas mulheres que você conhece, que você acredita que querem desinflamar e emagrecer até o final do ano e não estão conseguindo, tá bom? Então vamos lá, tudo certo com a conexão? Tudo certo com o áudio? Então vamos conversar e vamos falar um pouquinho sobre essa tal de dieta alcalina. Coloquem para mim aqui no chat se vocês já ouviram falar dessa dieta. Coloca para mim aqui, já ouviu falar? Sabe o que é? Já ouviu alguém, a vizinha, a amiga, falando, olha, você tem que fazer essa tal dessa dieta alcalina que vai ajudar a desinflamar e emagrecer. Coloca para mim aqui no chat se você já ouviu falar sobre isso, sobre ela. Bom, então antes de falar se essa dieta realmente ela funciona, se ela é uma dieta eficaz para desinflamar e emagrecer, eu preciso contar aqui um pouquinho para vocês e explicar o que é essa dieta, no que ela se baseia e por que algumas pessoas utilizam como estratégia para emagrecer, tá? Bom, a dieta alcalina, ela é um tipo de estratégia alimentar baseada em que? Diminuir o pH e tornar esse pH, transformar ele de pH ácido para um pH alcalino, tá? O pH do nosso corpo. Carol, o que tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver isso? Essa dieta alcalina é baseada basicamente em reduzir o consumo daqueles alimentos que podem alterar o nosso pH, tornando-o mais ácido, e ingerir alguns tipos de alimentos que deixam o nosso pH, o pH do nosso corpo mais neutro, mais alcalino, tá? Deu para entender o que eu falei aqui ou ficou confuso? Se por acaso ficar confuso, porque às vezes eu vou me empolgando aqui falando rápido e acaba ficando confuso demais. Mas basicamente essa dieta se baseia nisso, tá? Muitas pessoas acreditam que ter um pH mais ácido pode desequilibrar o nosso corpo e atrapalhar na saúde em geral. Consequentemente, aí vai atrapalhar em alguns tipos de funções, no nosso corpo, e isso pode levar a uma dificuldade no emagrecimento. Essa é a premissa básica que essa dieta alcalina traz, tá? E por que muitas pessoas acreditam que ela pode contribuir para o emagrecimento? Por que essas pessoas falam, precisamos transformar o pH ácido em pH neutro, porque isso vai ajudar no emagrecimento? Primeiramente, porque eles acreditam que podem melhorar a saúde dos ossos. Porque um pH mais alcalino, mais neutro, ele pode ajudar nessa saúde óssea, tá? Segunda coisa, os defensores da dieta alcalina dizem que quem faz essa dieta e quem transforma o pH para mais alcalino pode melhorar a energia. É utilizado, como aumento de energia para que essas pessoas tenham mais disposição, consigam treinar melhor e consigam desempenhar melhor as suas funções, tá? E terceiro ponto que essas pessoas afirmam fielmente, que quando você transforma o pH de ácido para alcalino, diminui e reduz a inflamação no corpo,
tá? Então, essa é a premissa básica sobre essa dieta alcalina. Então, para quem chegou agora, dieta alcalina nada mais é do que reduzir os alimentos que têm um pH ácido e aumentar o consumo de alimentos que tenham um pH alcalino, para fazer esse equilíbrio e deixar o corpo menos ácido e mais alcalino, porque eles acreditam fielmente que isso pode contribuir para o emagrecimento, porque reduz inflamação, né? Eles acreditam, né, que reduz inflamação, melhora a disposição, energia, aumento da energia, então, consequentemente, você se sente mais disposta, treina melhor, vive melhor, enfim. Também saúde dos ossos, mais ou menos isso, tá? E qual é um erro básico e primário que eu vejo a maioria das mulheres cometendo, não só com relação à dieta alcalina, mas em relação a qualquer tipo de dieta? As mulheres não procuram um profissional habilitado, simplesmente escutam. E aí vocês vêm me corrigir se eu estiver errada, tá? Quantas vezes vocês já não ouviram dietas da moda? Cada hora é uma coisa. Agora, a bola da vez é a dieta da casca de banana, do chá de casca de banana. Que agora quem faz essa dieta do chá de casca de banana derrete gordura, perde não sei quantos quilos em um mês. Então, essa é a bola da vez. Mas já tiveram várias, né? Já teve a low carb, cetogênica, jejum intermitente, que já foi agora, tá um pouco menos difundido, mas já foi bastante. Dieta do vinagre de maçã, que eu falei na segunda-feira. Que mais? Deixa eu me lembrar. A dieta da proteína, que é a do CAN, que é só a base de proteína. Inúmeras. Cada hora aparece uma dieta diferente. E essa dieta alcalina é um tipo de dieta que não é muito falada, não é tão popular quanto a dieta cetogênica, low carb e jejum intermitente. E aí o que eu observo? As mulheres vão lá, pegam essa dieta da moda que começa a ser muito difundida na mídia, na internet. Antigamente não tinha muito isso presente na internet, né? Na época que eu comecei lá como nutricionista, não era muito comum porque a internet não era tão presente. Então essas dietas vinham naquelas revistinhas. Quem for dessa época, coloca pra mim aqui no chat pra eu não me sentir só que eu tô, né, com a idade um pouquinho mais avançada. Então, na minha época, o que acontecia? Toda vez que vinham essas dietas da moda, eles colocavam naquelas revistinhas. Então, revista, na capa estava escrito assim: seque tantos quilos de gordura em 7 dias, através dessa dieta. E tinha muito isso. Hoje nem tanto. Hoje é mais falado na internet. E a internet, todas as informações da internet, elas se propagam com muita rapidez. Então, é muita informação que a gente recebe o tempo todo. Então, agora é a moda, a bola da vez é a tal da dieta do chá de casca de banana. Quem já ouviu falar nessa dieta, coloca pra mim aqui no chat. E aí o que acontece? Vem essa informação, essas mulheres ficam empolvorosas porque acham que essa dieta milagrosa vai salvar a pátria e vai deixar todo mundo super, hiper, mega magra da noite pro dia. E aí começam a fazer esses tipos de dietas sem um tipo de acompanhamento, sem um tipo de supervisão de um profissional. Simplesmente pegam e fazem, sem saber do que ela se trata, sem saber como é o procedimento que faz, sem saber se ela realmente é uma estratégia eficiente ou não, quais são os malefícios que isso pode causar, e eu vou falar sobre os malefícios que esse tipo de dieta pode causar. Então, o que eu quero que vocês entendam com relação a isso? Primeiro, não existem milagres, não existe nenhum tipo de dieta milagrosa, independente de qual seja, tá? Existem vários tipos de estratégias alimentares diferentes. Agora, milagre não existe. É tudo que prometerem para vocês, que é um resultado extremamente rápido, extremamente restritivo. Isso não é real, tá? Por quê? Porque não são métodos sustentáveis. São métodos muito restritivos
que podem gerar problemas muito sérios, causar danos sérios à saúde. Inclusive, essas últimas semanas eu tenho falado muito sobre essas dietas porque são assuntos que as mulheres me procuram muito para perguntar, que têm muita dúvida, né, que recebem muito essas informações da internet. Então elas vêm muito me perguntar: Carol, o que você acha da dieta X, da dieta Y, da dieta não sei o quê? E aí eu abordei esses assuntos justamente para desmistificar e para ensinar vocês o que realmente funciona e o que não, tá? E aí, fazendo essa sequência de lives, eu recebi o relato de uma das nossas amigas aqui, uma seguidora, que ela falou justamente com relação a esse tipo de dieta, que uma vez ela viu uma dieta lá, não sei se foi na internet, se foi na revistinha, era uma dieta que era baseada naquelas sopas de pacotinho, sabe aquelas sopas industrializadas? Que você coloca lá, mistura com água e toma na canequinha? Então, ela só comia isso e ela não é a primeira pessoa que vem me falar que fez isso. Eu já recebi vários relatos de seguidoras que seguiram essa dieta. A dieta é baseada em tomar essas sopas prontas no almoço e no jantar. A única refeição, é o único alimento permitido, tá? E aí o que aconteceu? Ela teve um problema seríssimo de anemia. Ela teve uma anemia crônica, severa. Por quê? Porque ela ingeria poucos nutrientes. E por que isso aconteceu? Porque ela fez sem a recomendação de um profissional. Ela viu a informação, falou: opa, eu acho que isso vai funcionar. Foi lá e fez de uma forma indiscriminada. E aí isso teve sérios riscos à saúde dela. Depois ela teve que, mudar a alimentação, parar de fazer essas loucuras, porque realmente a saúde dela estava em risco. Então, o que eu quero que vocês entendam, meninas? Primeiro, que não existem milagres. E segundo, que vocês têm que cuidar muito com essa quantidade de informações que a internet traz. Por quê? É muita informação e pouco diálogo com relação à forma que isso é feito e os danos que isso podem causar, os danos que podem causar à saúde de vocês. Por isso que eu estou explicando, fazendo live explicando dieta por dieta para vocês entenderem no que se baseia cada uma delas, para vocês não caírem e não cometerem esse erro. Combinado? Muito bem, então eu falei aqui um pouquinho sobre ela, né? Sobre alguns benefícios que essas pessoas que praticam e que praticam essa estratégia alimentar acreditam que essa dieta pode contribuir. Porém, eu, Carolina, nutricionista já há 10 anos, que estudo e trabalho com isso diariamente, respiro isso 24 horas por dia, não recomendo esse tipo de dieta para desinflamar e emagrecer por alguns motivos específicos, tá? Esse tipo de dieta pode trazer malefícios à saúde, tem várias contraindicações. Primeiro, não existem muitas evidências, na verdade não existem evidências científicas o suficientes que comprovem que realmente é um método eficaz. Não existe existe uma grande ausência de evidências científicas com relação a esse assunto para comprovar que realmente, se você diminuir a acidez do pH, deixar ele mais alcalino, isso vai realmente ser relevante para o emagrecimento ou não. Então, a gente não sabe. É o povo falando, tá, mas o povo falando e aquilo realmente ser comprovado cientificamente é outra coisa. Cientificamente, gente, não é Google, não é você digitar lá no Google e dieta alcalina funciona. Aí vai lá, vai ter pessoas que dizem que sim, outras que dizem que não. Isso não é estudo científico. Estudo científico são estudos sérios, né, feitos realmente pesquisas, muitas pesquisas, eles aplicam isso na prática, fazem os estudos, fazem os artigos e aí sim, através disso a gente pode ter um parâmetro se realmente é uma metodologia que funciona ou não. E essa dieta alcalina, existem pouquíssimas, uma ausência imensa de trabalhos científicos e artigos científicos que comprovem que isso realmente funciona, que essa mudança de pH seja realmente relevante para o emagrecimento, tá? Segundo ponto negativo dessa dieta, que eu não recomendo de jeito nenhum que vocês façam, tá? Restrição de alimentos saudáveis. Por quê?
Porque, na verdade, o que a premissa básica dessa dieta é o que eu já falei. Reduzir os alimentos que têm o pH ácido, como, por exemplo, carne vermelha, laticínios, industrializados, vários tipos de alimento, inclusive não só alimentos que não são muito nutritivos. Ela também, esse tipo de dieta, essa dieta alcalina, ela reduz o consumo de alimentos que sim são nutritivos e que são muito bons. E eles recomendam somente os alimentos que têm o pH mais alcalino, como, por exemplo, é muito baseado em folhas, né, esses alimentos que têm uma densidade calórica um pouquinho mais baixa. Que mais? Também é feito monitoramento de pH nesse tipo de dieta, então tá sempre monitorando para ver como que tá o pH, se esse pH realmente tá mais alcalino, se tá mais ácido, então tem que fazer esse monitoramento, tá? Produtos à base restrito, também completamente restrito em produtos à base de trigo, açúcar. Então esses são alimentos que são considerados com pH ácido. Então é excluso, não pode comer, é proibido, tá? Isso já é uma coisa que eu não gosto. Não gosto, porque para mim não existe alimento permitido e proibido. Existe uma estratégia alimentar que o que vai definir se vocês vão desinflamar, emagrecer ou engordar não é você comer um alimento isoladamente, e sim é tudo que você faz ao longo de todos os dias. Então, Carol, se você me perguntar, brigadeiro engorda? Não. Alface emagrece? Não. O que vai engordar, definir se você vai engordar e emagrecer comendo um brigadeiro é a forma com que você consome ele e a quantidade, né? Tudo que você faz ao longo de todos os dias. Por exemplo, eu como brigadeiro. E eu sou uma pessoa desinflamada e magra. Então, eu posso dizer que brigadeiro engorda? Não. Agora, se eu comer brigadeiro o dia inteiro, doce, muita farinha branca, bebida alcoólica, alimentos inflamatórios, aí sim vai engordar. Então, o problema não é o brigadeiro que engorda. E sim tudo que você faz ao longo de todos os dias. Então, eu não gosto muito de nenhum tipo de metodologia e estratégia que seja restritivo demais, que fique colocando um X, demonizando certos tipos de alimento. Porque o leite, Deus o livre, o leite tem pH ácido. Gente, pelo amor de Deus. Isso não existe, esse negócio, a não ser que a pessoa tenha uma intolerância, uma sensibilidade, alguma doença que impeça ela de comer. Aí é diferente. Aí realmente, por exemplo, quem tem doença celíaca, eu tenho 2 celíacos na família, meu pai e meu irmão. Eles não podem comer glúten em hipótese alguma. Por quê? Não é porque eles querem desinflamar e emagrecer, porque eles não podem consumir glúten. Não podem, porque eles têm uma doença que, se eles ficarem consumindo glúten lá na frente, pode causar problemas sérios, danos sérios à saúde. Então eles não podem, aí é diferente. Agora, pessoas que querem desinflamar e emagrecer, pessoas que ficam, métodos, estratégias alimentares que ficam demonizando alimentos, colocando como permitidos e proibidos, não funciona, tá? Não funciona. Funciona momentaneamente, vai fazer lá durante 1 mês, 2 meses, no terceiro já vai sair comendo tudo que vê pela frente e aí vive naquele eterno efeito sanfona, tá? Então, a dieta alcalina, um dos motivos que eu não indico em hipótese alguma é justamente por isso, porque ela fica classificando que você não pode consumir nada que é considerado com pH ácido. Então, não pode, é um X, entendeu? E aí restringe os alimentos que não são tão saudáveis, né? Ok, alimentos à base de açúcar, farinha branca, mas restringe alimentos que também são bons, como laticínios, carne vermelha. Então não faz sentido. O que acontece? Ele vira uma estratégia alimentar muito restrita e muito pobre em nutrientes. E aí o que isso pode causar? Deficiência severa de nutrientes. Aí começa a cair cabelo fica fraco, a unha fica fraca, fica sem energia, sem disposição. Por quê? Justamente porque é um tipo de estratégia, uma alimentação muito restrita, muito pobre. E as proteínas em geral, elas são macronutrientes muito importantes para o processo de desinflamação e emagrecimento. Por quê? O consumo de proteínas, primeiramente, é o que gera saciedade, é o que dá a saciedade, e segundo, ajuda na nossa construção muscular.
É óbvio que tem algumas pessoas que optam por não consumir proteínas de origem animal, e tá tudo certo. Vegetarianos, veganos, ok. E aí a gente substitui o tipo de proteína, uma proteína animal, por uma proteína vegetal, ok. Mas esse tipo de dieta não, ela exclui e você não pode consumir independente se você goste ou não, tá? Então, risco de carência nutricional muito grande, de acontecer lá igual aconteceu com a nossa amiga lá, a anemia, enfim, tá? Então, não gosto e não aconselho. Terceiro ponto, dificuldade de adesão. Por quê? Porque é uma estratégia restritiva demais. Aí o que acontece? Muito restrita, não pode comer nada. Primeiro, que a vida social acaba, né? Não existe mais vida social. Ai, vamos sair para ir num barzinho, para encontrar os amigos no happy hour. Ai, não posso porque eu tô fazendo dieta alcalina e eu não posso consumir nada que seja ácido, que vai alterar o meu pH e o meu pH vai ficar ácido ao invés de alcalino, tá? Ai, vai ter uma festinha de criança, vai rolar uma festa, uma confraternização, um almoço lá na casa da minha amiga. Não posso porque eu tô de dieta do pH, né? A dieta alcalina, que eu não posso mudar o pH do meu corpo, não posso deixar ele, eu não posso fazer com que ele fique ácido, ele tem que estar sempre alcalino. Gente, pelo amor de Deus, da onde que vocês acreditam que isso vai funcionar? Você vai fazer, sabe o que vai acontecer? Vocês vão fazer durante um mês. Um mês até você consegue, 2 semanas, um mês no máximo. E aí depois o que vai acontecer? Vai voltar aos velhos hábitos. E tudo que é restrição gera compulsão, descontrole alimentar. Quanto mais você restringe, mais você quer comer. Olha para vocês verem como isso que eu falo é real. Eu tava vendo um trechinho, agora um pouquinho antes da gente começar a nossa live, eu tava passando rapidinho ali, tinha uns minutinhos até nós começarmos, eu tava olhando o TikTok. E aí eu vi um vídeo da Jade Picon, que ela participou daquele pod delas, e ela tava falando um pouquinho, elas estavam perguntando pra ela como que era a questão da alimentação dela, que ela é bem regrada, enfim. E aí ela tava falando que quando ela era criança, a mãe dela proibia ela de comer doces. Eles tinham, pelo jeito, assim, uma educação, assim, bem controlada e a mãe não deixava ela comer doce. Não sei que idade ela tinha, mas a mãe não deixava ela comer doce. E aí, o que ela fazia? Quando ela ia pra casa da avó dela, que a avó dela daí permitia, né, deixava fazer tudo o que queria, sabe o que ela fazia? Ela pegava, ela falou, eu lembro de cenas, eu com pote de açúcar comendo com colher. Então, olha só, a mãe restringia ao máximo, não pode comer doce na minha casa, você não vai comer. Hora que ela ia para casa da avó, ela abria o pote de açúcar e comia colheradas de açúcar puro. E é exatamente isso que acontece com pessoas que restringem demais a alimentação, como é o caso dessa dieta. Não consegue se manter a longo prazo. E aí, quando começa a comer, não para mais. Gente, olha o nível da pessoa. Chegar ao ponto de abrir o pote de açúcar e começar a comer de colherada. Ela falou, eu me lembro da cena que eu abri o pote de açúcar e comendo de colher. Não era um pote de Nutella, que é gostoso, não é um pote de doce de leite, não, era pote de açúcar mesmo. Por quê? Porque a mãe dela não deixava, era muito restrita, então ela pensava, eu tô aqui na minha avó, eu tenho que aproveitar o que tem. Então, às vezes, não tinha outro doce, ela ia lá e comia o pote de açúcar. E é isso que acontece com todas as mulheres que fazem essas dietas restritivas demais, que se privam muito de comer doce, que começam uma estratégia alimentar e colocam um X lá em alguns tipos de alimentos. Porque agora eu comecei uma dieta, a dieta aí alcalina, e agora lá falaram que eu não posso deixar meu pH ácido, então eu não como mais um grão de farinha branca, eu não como mais 1 grão de açúcar, eu não como mais nada. Aí o que vai acontecer? Vai fazer isso por um tempo, depois na hora que começar a comer, vai ganhar todo o peso que emagreceu e o dobro, porque vai querer comer tudo que não comeu nesse tempo. Então o que vocês precisam entender? Que o segredo do emagrecimento não é a restrição, é você aprender a comer esses alimentos de forma equilibrada e consciente. Obviamente que se você for lá e tiver uma alimentação desregrada e comer muito açúcar, comer açúcar o tempo todo, é óbvio que o processo não vai acontecer. Mas se você aprender a comer de uma forma certa, equilibrada e consciente, não vai ser lá um chocolatinho,
um bombonzinho, um brigadeiro que vai atrapalhar o processo. E pelo contrário, como que você vai se privar de comer coisas que a gente gosta? Eu não consigo e nem quero fazer isso nunca na minha vida. Ter que me privar de comer um alimento que eu gosto só porque eu tô de dieta. Pra que fazer isso? Eu amo pastel. Pastel é uma das comidas que eu mais gosto. Eu deixo de comer pastel? Não. Mas eu como pastel todo dia? Não. Eu como eventualmente, quando eu tô com vontade, como de uma forma equilibrada, não exagero, mas não deixo de comer o que eu gosto. E o grande problema das mulheres que elas vivem no efeito sanfona é porque elas sempre estão atrás de dietas que são restritivas demais e que proíbem muito o consumo de certos tipos de alimentos, que são os alimentos que a gente gosta. Óbvio, doce, massa, né, fritura, que é gostoso. Então o segredo não é restringir, é aprender a fazer isso de uma forma equilibrada e consciente, tá? Existe só um tipo de alimento, assim, de bebida que eu não tomo, que é uma coisa que eu não tomo mesmo, que é refrigerante. Mas isso é uma opção minha, entendeu? Não é porque se eu tomar um copo de refrigerante, isso vai atrapalhar meu emagrecimento. Não é por isso. É porque eu escolhi me privar do refrigerante porque eu era viciada em Coca-Cola. Eu, quando comecei, um pouquinho antes de eu começar a faculdade, lá há muitos anos atrás, não vou falar aqui para não revelar a minha idade, eu era viciada em Coca-Cola. Só para vocês terem uma ideia, eu tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. 2 litros, tá? Eu tomava. Eu nunca fui uma pessoa acima do peso, tá? Eu nunca fui, a não ser quando eu era criança. Quando eu era criança, teve uma época que eu tava um pouquinho acima do peso. Mas eu nunca tive problemas, assim, com sobrepeso e tal. Mas eu tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, eu entendi que eu tinha uma profissão que eu precisava ser o exemplo para as pessoas. Eu não podia ir lá e passar uma recomendação para uma mulher: olha, você não pode tomar 2 litros de Coca-Cola por dia, porque isso vai fazer mal para a sua saúde, porque isso vai interferir no seu peso. E eu não podia ir lá e, virar as costas e tomar 2 litros de Coca-Cola, né? Eu penso assim, nós temos que ser aquilo que a gente prega. Não adianta eu pregar uma coisa e fazer outra, né? Já começa por aí. E aí eu falei, não, eu vou parar de tomar refrigerante. E aí eu parei de tomar assim da noite por dia, eu decidi e cortei totalmente porque eu não conseguia me controlar, eu não conseguia tomar um copo, eu não conseguia tomar uma lata de refrigerante, ou era 2 litros ou não era nada. Enfim, só para vocês terem uma ideia do jeito que eu ficava, quando alguém ia tomar assim, refrigerante na minha frente, às vezes, meu irmão abria a garrafa de coca e ia tomar, sabe o que eu fazia? A minha vontade era tanta de tomar aquele refrigerante, eu era tão viciada naquilo que eu abria a garrafa e ficava cheirando a garrafa para sentir o cheiro da Coca-Cola. E o meu lance era com a Coca, não era com refrigerante, era com Coca-Cola. Eu ficava cheirando e meu Deus, que cheiro gostoso, eu quero muito mais. Olha o nível da pessoa, né, do vício da pessoa. Então eu decidi não tomar mais refrigerante, isso já fazem mais de, 12, 13 anos que eu não tomo refrigerante em hipótese alguma, hoje não sinto mais falta. Mas foi por uma escolha minha, e não porque isso ia atrapalhar o meu emagrecimento. Não, o que atrapalhava a minha saúde, né? Na verdade, não era nem o meu emagrecimento, porque eu não estava acima do peso, mas era porque eu tomava 2 litros de Coca-Cola por dia. E é isso que a maioria das pessoas não entendem, que o lance não é você restringir, é você aprender a consumir aquele alimento, bebida, enfim, de uma forma equilibrada e consciente, tá certo? Por isso que esse tipo de dieta, principalmente essas dietas que são muito restritivas, como é o caso da alcalina, não funcionam a longo prazo. É aquele tipo de dieta que tem começo, meio e fim. Passou aquilo, o efeito sanfona começa, aí fica vivendo naquele eterno efeito sanfona. Faz a dieta, emagrece por um tempo e depois volta aos velhos hábitos, come 2, 3 vezes mais do que estava habituado, obviamente, porque restringiu muito, então quer comer tudo que vê pela frente, aí engorda tudo que perdeu e mais um tanto. E aí fica nesse ciclo vicioso. E esse efeito sanfona, ele é muito prejudicial, principalmente para o metabolismo. Existem algumas mulheres que falam, Carol, nossa, eu não consigo mais emagrecer, eu já fiz tanta dieta na minha vida, agora não consigo emagrecer 1 grama. Claro, porque quem faz dieta restritiva dá nisso. Quem vive no efeito sanfona, esse é isso que vai acontecer mesmo. Por quê? Quando você vive muito nesse efeito sanfona, você acaba perdendo muito músculo, muita massa magra.
Quando você perde massa magra, o que acontece? O metabolismo fica lento. Restrição, faz muita restrição, o metabolismo fica lento. E aí depois, para o metabolismo voltar a acelerar, é um quiprocó. Né? Aí precisa ajustar muito a alimentação para reconstruir essa massa muscular para que esse metabolismo realmente fique mais acelerado. Tá? E também, gente, pelo amor de Deus, ninguém merece ficar no efeito sanfona, né? Ou coisa frustrante é você viver no efeito sanfona. Emagrece, aí você fica se achando linda, maravilhosa, dali a pouco engorda tudo de novo. A frustração que isso gera é muito grande, tá? Então, esse é um dos grandes motivos que dieta alcalina não funciona para desinflamar e emagrecer. É o principal. Eu acho que de tudo que eu falei aqui, essa parte de dificuldade de adesão e a parte também de riscos nutricionais é o principal, tá? Por isso que não cogitem em hipótese alguma utilizar esse tipo de estratégia para tentar desinflamar e emagrecer, tá bem? Muito bem, aí vocês vão me perguntar, beleza, Carol, já entendi o que é dieta alcalina, já entendi qual é a premissa básica, né, como que ela funciona, por que algumas pessoas acreditam, né, e falam que ela realmente desinflama e emagrece, e já entendi o porquê que ela não funciona, porque já expliquei aqui. Tá, mas então, qual é o tipo de alimento, o que eu preciso fazer para realmente conseguir desinflamar e emagrecer? Essa é a pergunta que não quer calar, né? O processo de desinflamação e emagrecimento, como já disse, é um processo. Ele depende de vários fatores, não só de uma coisa só. Obviamente que o que vai ser mais importante é a alimentação. Carol, eu consigo emagrecer sem cuidar da minha alimentação só fazendo atividade física? Não consegue. Eu recebo muito essa pergunta, Carol, não sei mais o que fazer, eu me mato na academia e mesmo assim eu não emagreço. Porque o emagrecimento não depende da atividade física, ele depende da alimentação. Óbvio que a atividade física ela é muito importante, tanto para a saúde quanto para acelerar o processo. Se você cuidar da alimentação e fizer atividade física, o processo vai acontecer muito mais rápido. Mas se você me perguntar, Carol, eu consigo emagrecer sem fazer atividade física? Consegue, de uma forma mais... Vai demorar mais, mas consegue, tá? Então, o processo de desinflamação e emagrecimento, ele depende de vários fatores para que ele aconteça. Primeiro de tudo, é uma alimentação estratégica, né? O meu método é muito baseado na desinflamação do corpo, porque é um corpo menos inflamado. Melhora a resistência à insulina, melhora a atividade metabólica, funcionamento do intestino, função hormonal. Então, ele é um corpo que emagrece muito mais rápido, porque ele funciona muito melhor, tá? Então, primeiro de tudo é ter uma alimentação estruturada, né, baseada em desinflamar o corpo, rica em alimentos anti-inflamatórios, que evite alimentos que causam inflamação no corpo. Isso não quer dizer que nunca mais vai poder comer, que tem que fazer um X nesses alimentos. Não, é reduzir o consumo, consumir eventualmente. Por quê? Não existe ninguém que tenha um corpo 100% desinflamado, não existe isso. Tá? O que existe é o que a gente tem que controlar, o nosso grau de inflamação. Tem pessoas que têm um grau leve, moderado, grave e gravíssimo. Qual é o nosso objetivo? Deixar esse grau de inflamação sempre ali no leve, no máximo, no moderado. Porque quem está no estado grave para o gravíssimo tem dificuldade, não emagrece, barriga fica estufada, vontade de doce aumenta, intestino não funciona, tá sempre com aquela barriga estufada. Por quê? Porque tem um grau de inflamação muito alto. Então, o objetivo é que o grau esteja sempre ali no leve, no máximo, no moderado, tá bem? Como que a gente faz isso? Através de uma alimentação estruturada, à base de alimentos anti-inflamatórios, reduzindo o consumo daqueles alimentos que causam inflamação, como, por exemplo, os industrializados, alimentos processados, bebida alcoólica, açúcar. Carol, mas eu não como açúcar branco, eu como demerara. É a mesma coisa. É açúcar do mesmo jeito. Todos os tipos de açúcar, mascavo, demerara, açúcar branco, cristal, todos são açúcares. A única diferença é o processo de refinamento. Que, por exemplo, o açúcar demerara ou o açúcar mascavo, eles passam por menos refinamento do que o branco, mas a quantidade calórica é a mesma. Então, você trocar um pelo outro não adianta nada. E a quantidade de nutrientes, que daí eles falam que passa por menos refinamento, preserva mais os nutrientes. Gente, a quantidade de nutrientes que tem no açúcar demerara ou no açúcar mascavo é tão pequena,
mas tão pequena que não vai fazer diferença alguma na vida de vocês. Então, trocar o açúcar branco pelo demerara, pelo mascavo, não adianta nada. Adianta para uma coisa, para doer no bolso de vocês. Porque o açúcar caro, né? O açúcar demerara, meu Deus do céu, é o triplo do preço do açúcar normal. O mascavo, idem. Então, não cometam esse erro. Qualquer tipo de açúcar é açúcar. Tem que parar de comer 100%? Não, precisa reduzir o consumo. Quanto menos açúcar vocês consumirem, menos inflamado o corpo de vocês vai ficar, tá? Mas isso não significa que nunca mais vai poder comer um doce. Não é isso. É reduzir o consumo, tá? Então, precisa primeiramente uma alimentação estruturada. Precisa bater a meta de água todos os dias. Não é de segunda a sexta. Tem gente que toma água só de segunda a sexta. Sábado e domingo esquece que tem que tomar água. Não. Alimentação regrada e isso acontece com a alimentação também, tá? As mulheres acham que porque chega final de semana não tem que ter rotina. Não tem rotina de tomar água, não tem rotina de dormir bem, não tem rotina de comer, né, alimentação estratégica, estruturada, saudável. Acho que porque, final de semana tem que chutar o pau da barraca. Não é assim. Final de semana, óbvio que a rotina, né, a nossa rotina de final de semana é diferente. Normalmente, a gente acorda um pouquinho mais tarde, né? Então já não tem aquela rotina do trabalho. Mas não é porque é final de semana que não tem que ter rotina. Sábado e domingo a minha rotina é igual. Eu acordo, eu raspo a minha língua, eu tomo a minha água em jejum, eu faço a minha atividade física no final de semana também, porque é um dia normal. Então a minha rotina não muda. Eu me alimento de uma forma saudável, eu como meu pratão de salada antes da comida, eu não almoço e não janto sem pratão de salada antes. Sempre muito colorida, com muitos folhosos verdes escuros que tem poder anti-inflamatório. Então, todo dia é assim. Aí, lógico que eu como coisas diferentes também. No sábado à noite eu vou lá, janto fora, ou sei lá, como alguma coisa diferente, faço uma comida diferente. Claro que eu faço, só que eu programo as minhas refeições livres. Eu não fico sexta, sábado, domingo com uma rotina do além. Não, eu mantenho, eu acordo, faço tudo que eu faço durante a semana, eu faço no final de semana também. Lógico que eu mudo um pouquinho os horários, mas tem que ter rotina. Dia de semana, final de semana tem que ter rotina, e isso não significa que não posso comer as coisas que você gosta. Pode, mas não o final de semana inteiro. Programem as refeições livres de vocês. Então, eu já sei que sábado é um dia que eu vou fazer uma refeição livre, porque eu tenho aniversário, eu tenho um happy hour, eu já sei que eu tenho uma refeição. Tá bom, mas você vai acordar, vai raspar tua língua, vai tomar água em jejum, vai fazer tua atividade física, vai almoçar bem, vai comer teu pratão de salada antes da comida, vai fazer as tuas refeições intermediárias, né, lanchinhos, e aí você depois faz a tua refeição livre e volta pra tua rotina normal. É isso que vai fazer a diferença no processo de vocês. Tá? Então, precisa bater a meta de água, inclusive, a água é sagrada, é domingo a domingo. Todo santo dia tem que tomar a quantidade certa de água. Carol, como é que eu faço para saber quanto de água que eu preciso tomar? Muito simples. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. É só vocês multiplicarem 35 pelo peso de vocês. Resultado dessa continha, a quantidade de água que vocês precisam tomar todos os dias. Não é porque é final de semana, eu tô viajando, vou tomar água. Tem que tomar água. Porque eu tô agora, né, feriado, né, amanhã é feriado, tem muitos lugares que vão emendar, né, quinta, sexta, sábado e domingo e tal. Feriado, gente, tem que manter rotina, tem que ter uma rotina. É rotina diferente? Mas tem que manter. Tá viajando? Tem que manter, tem que tomar água. Não vou fazer todas as refeições desregradas. Se puder fazer uma atividade física, faça. Então, é isso que precisa, né, pra realmente conseguir manter os resultados de vocês a longo prazo e manter, até hoje, olha só, hoje eu fui na academia, eu fiquei um mês parada porque eu tive que fazer uma cirurgia de reparo no meu seio e eu tive que ficar um mês sem fazer atividade física por recomendações médicas. E eu voltei fazem, sei lá, um mês, tá fazendo um mês hoje. Hoje é 11? Ontem fez um mês que eu retornei à atividade física regular, né? E aí eu tava lá e tal, né, eu tava indo embora da academia e aí eu encontrei um personal que é meu amigo e uma aluna deles que estão sempre na academia, eles me conhecem e tal.
Aí eles ainda brincaram, nossa, Carol, que corpo bonito que você tem e tal, nananana. Mas onde que você tava? Faz tempo que eu não te vejo, você ficou sem vir. Aí eu expliquei que eu tinha ficado um mês parada e tal dele. Como assim você ficou um mês parada e você manteve o teu corpo da mesma forma? Alimentação, porque eu mantive uma rotina. Obviamente que a minha densidade muscular, o meu volume muscular diminuiu. Eu perdi volume de coxa, eu perdi um pouquinho de volume de bumbum, porque eu fiquei sem praticar musculação. E a musculação é assim, se você não pratica, vai murchar, não tem como, né? Mas assim, eu continuei com a minha rotina normal. Eu não engordei. Por quê? Porque eu mantive a minha rotina. Tomando água certinho todo dia, raspando a língua, comendo certo, fazendo uma alimentação anti-inflamatória, não abusando. Então, daí ainda ela brincou e falou assim, meu Deus, se eu ficar um mês sem vir pra academia, você vai ver o jeito que eu vou vir. Mas por quê? Porque não tem uma alimentação regrada e estruturada. A alimentação é tudo, ela faz milagres. A alimentação é realmente tudo, tá? Então, é esse conjunto de hábitos. É uma alimentação estruturada, é bater meta de água todo dia, é praticar atividade física, porque sim, é muito importante, não só para construção muscular, para acelerar o metabolismo, aumentar gasto calórico, mas também para produção hormonal, para tudo, tá? Para saúde, atividade física é tudo, é muito importante. E sono. Precisa ter um sono regulado. Por quê? O que tem o sono a ver com o processo de desinflamação e emagrecimento? Durante o sono, que a gente tem uma produção hormonal muito grande. Quando você não dorme, o que acontece? Os hormônios ficam tudo bagunçados. Aí, ai, Carol, eu tô com a testosterona baixa. Não consigo emagrecer porque a minha testosterona tá muito baixa. Preciso de uma reposição. Ah, tá, mas como é que tá teu sono? Tá dormindo? Ah, eu não durmo. Ah, eu vou dormir 3, 4 horas da manhã. Eu fico mexendo no celular e não consigo dormir. Lógico que cortisol, o hormônio do estresse, vai estar altíssimo. Testosterona, que são os hormônios, né? Testosterona, GH, que são os hormônios que nós chamamos de hormônios de crescimento, que são hormônios que ajudam na construção muscular, perda de gordura, fica muito baixo. Aí, lógico que dificulta o emagrecimento. E detalhe, se o hormônio do estresse estiver muito alto, que é o cortisol, tem 2 problemas clássicos. Primeiro, que aumenta o grau de inflamação, porque o estresse é inflamatório. Segundo, aumenta o acúmulo de gordura na barriga, porque cortisol muito alto causa isso. Então, tá vendo como tudo faz sentido? Não é uma coisa só. São todos esses fatores que precisam estar alinhados para que vocês consigam realmente desinflamar e emagrecer, mas principalmente manter a longo prazo. Não ser um protocolo de começo, meio e fim. Gente, isso daqui é pra vida. Todo mundo tem que ter rotina final de semana pra vida, feriado pra vida. A família do meu noivo mora no Rio de Janeiro. E, eventualmente, no final de ano, a gente vai passar lá com eles e ficamos lá uma semana, enfim. Eu vou pra lá e a prima do meu noivo tem um box de crossfit. E eu treino todos os dias. Aí ele fala, meu, não acredito que você vem pro Rio de Janeiro pra treinar. Eu falo, gente, é 1 hora do meu dia que eu tiro pra fazer um treino. Isso é um hábito que eu adquiri depois de muitos anos. Não foi da noite pro dia que eu fiquei assim, tá? Mas o que? Eu mantenho a minha rotina. Eu tomo meu café da manhã normal, eu raspo minha língua, eu tomo minha água, eu pratico atividade física mesmo estando em um lugar totalmente diferente. Eu, lógico, consigo manter 100%? Não, mas eu faço o máximo que eu posso. Por isso que toda vez que eu viajo, não compromete o meu resultado. E as minhas alunas, a mesma coisa. Eu tenho relatos de alunas, até foi a Cris que fez esse relato. Ela participou do desafio do ano passado, do biquíni branco, que foi do final do ano. E ela falou que quando ela viajava antes, era um terror para ela, porque toda vez ela voltava 3, 4 quilos a mais na balança. Engordava muito. E ela falou, Carol, dessa vez eu apliquei tudo que você ensinou, eu voltei das minhas férias exatamente com o mesmo peso. Não cometi exageros, também não me privei de nada. Tem algumas coisas que eu gosto de comer, a pamonha, que ela gosta lá da região, enfim, o picolé. E mesmo assim ela comeu e não atrapalhou o processo dela. Por quê? Porque ela criou uma certa rotina. Tem uma outra paciente minha também, a Nath. Nath ficou acho que uns 20 dias fora agora, foi pro Peru, foi para outros lugares e tal. Ela ficou 3 semanas fora e voltou 1,2 kg mais magra. Mas por quê? Porque ela tem uma rotina, ela aprendeu que sim, ela vai se permitir, mas ela não vai deixar a rotina dela de lado, né? Ela vai aplicar
os ensinamentos que ela aprendeu, a rotina dela, independente de onde ela esteja, tá? E essa é a chave principal para vocês conseguirem se manter desinflamadas e magras a longo prazo, tá? Para parar de sofrer com o efeito sanfona. Muito bem, eu vi que tem algumas perguntinhas aqui e eu vou respondendo, tá? Vamos lá, deixa eu voltar todas, que daí... E quem quiser mandando perguntinhas, vão mandando, tá? Meninas, mandem aí, que daí eu já vou responder. Ai, vocês não liguem que eu não enxergo muito bem, tá? E aí eu tenho que chegar bem pertinho pra poder ler o que vocês estão mandando. Deixa eu ver, pra eu não passar nenhuma aqui. Ai, Mari tá dizendo boa tarde. Boa tarde. Denise tá dizendo concordo. Faz todo sentido, né, Dê? Verdade. As meninas concordando aqui. Que bom que faz sentido o que eu estou falando pra vocês. A Elia tá dizendo aqui, boa tarde, linda. Tenho uma dúvida. No aniversário do meu filho, comi um pedaço de bolo muito pequeno. Minha filha falou, é o mesmo que comer um pedaço normal. É verdade? Não, não faz sentido nenhum o que ela te falou. Não faz sentido, porque assim, o que vai determinar a quantidade calórica de um alimento é a quantidade que você ingere. Se você pegar um pedaço de bolo pequenininho, ele vai ter uma quantidade de calorias proporcional ao tamanho. Se você consumir uma quantidade maior, um pedaço muito maior, ele vai ter o dobro ou o triplo de calorias. Então você fez certinho. Você não deixou de comer o que você gosta, comer um pedaço de bolo, só que você comeu um pedaço menor. Ou seja, consumiu o alimento que você gostava, matou sua vontade, só que não exagerou na quantidade. E você fez certíssimo, tá? Então, isso que você me falou é proporcional. Quanto menor o tamanho, menor a quantidade calórica que você vai ingerir. Quanto maior o pedaço, vai ser proporcional. Quanto maior for o pedaço, você pode consumir ali mais o dobro ou o triplo da quantidade calórica, beleza? Ah, o Alan tá dizendo aqui, ó, show! Aí o Alan respondeu aqui, um pequeno tem menos calorias. Perfeito, é isso mesmo. Isso vai ser proporcional. Quanto maior o pedaço, mais calorias tem. Quanto menor o pedaço, menos calorias tem, tá? Muito bem. Dani tá perguntando, Carol, por que raspar a língua? Excelente pergunta, Dani. Vamos lá. A raspagem da língua é uma coisa que se fala muito pouco, né? É uma técnica que é muito comum na medicina chinesa. Medicina chinesa se preocupa muito com a parte de digestão e absorção. Não sei se vocês já repararam isso, né? Quando vocês vão lá comer comida japonesa, no restaurante japonês, não sei se vocês já receberam, você não quer tomar um chazinho para melhorar a digestão? É muito comum, eles fazem muito isso. E a raspagem da língua ela é importante porque durante a noite o nosso corpo ele passa por um processo que se chama destoxificação. Que é um processo assim, falando aqui de uma forma mais simples para vocês entenderem. É um processo onde o nosso corpo elimina as toxinas, tá? É um processo de limpeza, vamos dizer assim, onde elimina boa parte das toxinas que tem ali no nosso corpo. E boa parte dessas toxinas que são eliminadas ficam armazenadas na nossa língua. Comecem a reparar, quando vocês acordarem, olhem a cor da língua de vocês no espelho. Vocês vão ver que ela tá esbranquiçada, preenchida por uma massa branca. Essa massa branca se chama saburra. E essa saburra, né, nada mais é do que toxinas, bactérias e restos de alimentos que ficam armazenados ali depois que o nosso corpo faz esse processo detox, né? Processo de detoxificação. E aí o que acontece? Se você não retira, e eu não tô falando de raspar, não escovar a língua, tá? Escovar a língua não adianta. Se você não retira essa massa branca, essas toxinas, o que vai acontecer? Vocês vão ingerir, vão engolir. E isso pode atrapalhar o quê? Na digestão, na absorção. Então, às vezes, Carol, tô sempre sofrendo com a minha barriga inchada, estufada, meu intestino não funciona. Muitas vezes é porque vocês estão ingerindo toxinas que tá atrapalhando, que tá fazendo com que a digestão não aconteça bem, que o intestino não funcione, que fique muito preso. Então, a raspagem da língua é uma coisa muito simples, mas muito importante, tá? Como que vocês podem fazer essa raspagem? É muito simples, podem fazer de duas formas. Existe um instrumento próprio para fazer essa raspagem, que é o raspador de língua. Sempre prefiram o de cobre, tá? Não o de plástico, porque o de plástico é difícil de higienizar e normalmente ele acumula muita bactéria, enfim. O de cobre, compra em qualquer farmácia, Mercado Livre, é bem baratinho, não é caro não. Ou então com uma colher de sopa. Eu uso uma colher de sopa mesmo. Uma colher de sopa normal, aquela que a gente utiliza para
cozinhar, né, comer na nossa casa. E aí você utiliza ela, raspa bem. Percebeu? Antes de escovar o dente, olha no espelho, vê que tá preenchida com aquela massa branca, raspa bem a língua, tira toda aquela saburra. A língua precisa ficar rosada. Uma língua saudável é uma língua rosada. Depois que ela estiver bem rosadinha, aí pode fazer higiene bucal normal, escovar os dentes e segue o baile. Combinado? Ficou claro? Ou ficou confuso? Se ficou confuso, vocês me avisam que eu explico de novo. Ah, a Dani respondeu aqui, porque raspar a língua? Respondido, Dani. Ficou claro? Me conte se você ficou tranquilo ou se ficou com dúvidas. A Elia tá dizendo aqui, ok. Meninas, então basicamente é isso, tá? Falei muito sobre dietas nessas 3 últimas semanas. Eu acho que é muito importante desmistificar e falar, trazer esse conhecimento para quê? Para que vocês não caiam mais nessa e não fiquem mais optando por esses tipos de métodos que não vão ser eficientes e que podem causar danos à saúde de vocês. Combinado? Muito bem, temos mais perguntas, se tiverem. A Dani falou que ficou claro sim. Então, Dani, já pode fazer, viu? Pode fazer todos os dias aí a raspagem da língua, que é bem importante. A Edilaci, desculpa se eu falei seu nome errado, mas eu acho que é isso, porque eu não enxergo muito bem, tá? Vamos lá, mesmo escovando os dentes antes de dormir, boa tarde. Sim, mesmo escovando os dentes antes de dormir, porque esse processo de detoxificação acontece durante a noite. Vocês podem ver, antes de dormir, vocês vão lá, escovem os dentes, comecem a reparar que você vai fazer mais sentido o que eu tô falando. Quando a gente escova o nosso dente à noite, a nossa língua não tá esbranquiçada, ela tá rosada, normal, ó. Rosinha. Tal, escovei meus dentes. Aí, quando a gente acorda no outro dia, olha no espelho a cor da língua. Branca, completamente tomada por uma massa branca. E esse processo acontece à noite. Então, independente se você escova ou não os dentes antes de dormir, precisa ser feita essa raspagem antes de escovar os dentes, tá? A primeira coisa que eu faço antes de escovar dente, raspo a minha língua e aí depois eu faço a minha higiene bucal. É dessa forma que precisa ser feito, tá? A Dani tá perguntando aqui, Carol, shot matinal, como você faz? Eu não faço, Dani. Não faço shot matinal. E assim, eu vou falar pra vocês que isso pouco vai agregar. O que é o que eu falo, shot matinal que vai desinflamar. Não existe isso, gente. Existem sim muitos alimentos que têm um poder anti-inflamatório muito poderoso, sim, como nesses shots normalmente coloca o quê? Própolis, cúrcuma, limão, são alimentos bons? Muito. Vai fazer eu desinflamar e emagrecer só tomando ele? Não, porque o processo precisa de muito mais do que só o shot. Precisa de todos esses pontos aqui. Então, adianta que eu vejo muito isso. As mulheres vão lá, acordam, tomam um shot matinal e depois no restante do dia tem uma alimentação completamente desestruturada. Então não vai adiantar. O shot não vai adiantar nada. Por isso que eu falo. As mulheres me perguntam, Carol, passa uma dica de um shot, passa uma dica de um alimento que seja anti-inflamatório. Existem inúmeros. Só que nada vai adiantar consumir esses alimentos se vocês não evitarem aqueles alimentos que causam inflamação. Entende? Então, assim, por que eu não falo muito sobre isso? Porque o shot isoladamente não vai fazer nada, não vai fazer nem cócegas, não vai ajudar em absolutamente nada no processo, tá? Agora, Carol, já tenho uma alimentação estruturada, anti-inflamatória, meu sono tá regulado, faço atividade física, bato meta de água. Aí, um shot desse pode contribuir um pouco para o processo? Sim. Aí sim, porque você vai estar ingerindo uma quantidade maior de alimentos anti-inflamatórios. Aí sim, é a mesma coisa dos chás também. Semana passada eu fiz uma série de conteúdo só falando sobre chás. Existem muitos chás que têm propriedades incríveis. Chás que ajudam a desinflamar, chá que ajudam a desinchar, que reduzem a vontade de comer doce, que ajudam a controlar a pressão arterial. Só que no final do vídeo eu deixei assim uma frase bem enfática. Nenhum chá, alimento, cápsula, isoladamente tem o poder de desinflamar e emagrecer alguém. Eles são auxiliadores do processo. Com os chás, acontece a mesma coisa do que o shot. Eles vão
auxiliar quando você já está com todos esses pilares em dia: alimentação, sono, meta de água, atividade física. Aí sim, daí, Carol, se eu tomar um chá de hibisco, vai me ajudar a desinchar? Vai. Se eu tomar um chá verde, vai me ajudar a desinflamar? Vai. Se eu tomar um chá de louro, vai me ajudar a reduzir o inchaço na barriga? Vai. Agora, se entupir de chá, se entupir de shot e não seguir esses 4 pilares, não vai ajudar em absolutamente nada, tá bem? Vamos lá. A Edila C falou: obrigada por me explicar, falou certo meu nome, que bom. Que bom. A Dani tá perguntando aqui: mas a água em jejum ajuda? Sim, a água em jejum ajuda no quê? Ativar o funcionamento do intestino, tá? A água vai fazer emagrecer? Não, mas ela vai dar o start no processo para que o intestino comece a funcionar. Não sei se vocês sabem, mas o intestino, ele é o órgão mais importante para o emagrecimento. Se o intestino não funcionar, o emagrecimento não vai acontecer. Por que a água em jejum, depois da raspagem da língua? Porque ela vai ativar o funcionamento do intestino. Intestino funcionando, primeiro, já vai desinchar a barriga. Segundo, vai absorver muito bem todos os nutrientes ingeridos, então o processo de desinflamação acontece mais rápido. Não é que ela faz emagrecer por conta do déficit calórico, não, mas ela auxilia o processo, ela dá o start no processo, no mecanismo que vai fazer com que o emagrecimento aconteça, que é o funcionamento do intestino, tá? Então a água em jejum realmente é muito, muito, muito importante, tá? Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se temos mais aqui. Olha, acho que não temos mais perguntas. Vocês têm mais perguntas aí, meninas? Se tiverem, mandem já. Mas se não conseguirem mandar agora também não tem problema. Essa live ficará salva e aí vocês podem deixar perguntinhas lá também no comentário das lives ou podem me mandar por DM que eu também respondo, tá? E outra, né, gente? Toda segunda e quarta às 14 horas sempre tem a live aqui, então eu sempre vou trazer mais conteúdo para vocês, sempre vou responder as dúvidas de vocês ao vivo, então é sempre importante que vocês estejam aqui firmes e fortes comigo, beleza? Acho que não temos mais perguntas, tá tudo certo, respondida a todas, mas fica aí, caso vocês tenham, podem me mandar lá na DM. Ai, a Rô tá mandando aqui, ó, acabei de falar que não, mas apareceu. A Rô tá falando aqui, ó: gostaria de fazer o início de uma reeducação alimentar, como começo? Muito legal, Rô, que bom que você tem que você virou essa chave e que bom que você tá perguntando isso diretamente para um profissional e não ficou buscando estratégias aí na internet que não vão funcionar. O que eu posso te dar como dica, tá? Primeira coisa, faça a raspagem da língua, como eu expliquei aqui, e já comece tomando a sua aguinha em jejum. Isso já vai ajudar bastante no funcionamento do teu intestino, já vai ajudar bastante no processo. Terceira coisa muito importante: reduza o consumo de alimentos que causam inflamação, que são chamados pró-inflamatórios, como açúcar, farinha branca, bebidas alcoólicas, alimentos processados, todos os tipos de industrializados, reduza ao máximo o consumo, tá? E quarto e último ponto, que é um dos principais, tenha uma alimentação mais natural possível. Não é ficar comprando coisa fit, gente, isso é a maior enganação do mundo. Produto fit, isso é a maior enganação do mundo. A alimentação que eu falo mais natural possível é muito à base de frutas, legumes, verduras, proteínas magras, precisa ter proteína e fibras em todas as refeições. Boas fontes de carboidrato, não precisa excluir o carboidrato da alimentação, pelo amor de Jesusinho. Esse negócio de ter que cortar carboidrato, isso é coisa do passado, já foi, já era, é old, tá? Então não façam isso. O que vocês precisam é consumir boas fontes de carboidratos. Aqueles carboidratos que são mais ricos em fibras, né? Como os integrais, evitar a farinha branca e preferir os integrais, escolher lá os carboidratos que são muito bons, como batata doce, batata salsa, arroz, feijão. É isso que você tem que fazer. Se você fizer essas mudanças que eu falei aqui agora, bater a meta de água, precisa bater a meta de água todo santo dia. Então fazer aquela continha que eu expliquei, multiplicar 35 pelo seu peso vai dar o valor final. É essa quantidade de água que você precisa tomar todos os dias. Dormir bem e fazer atividade física.
Se você conseguir colocar isso daqui em prática, eu te dou um mês, 15 dias, para você ter já um resultado extraordinário. Depois você vem contar aqui na live como é que foi, tá bom? Muito bem, vamos ver aqui. Dani, suco integral de uva pode estar na dieta? Dani, foi o que eu falei. O que eu falei lá no começo da nossa live. Não existe alimento proibido e permitido. Existem alimentos mais nutritivos e menos nutritivos. Então, se você me perguntar, Carol, suco de uva integral é um alimento nutritivo? Sim, ele é, porque ele não tem adição de conservantes e ele não tem adição de açúcar. Então, ao invés de você tomar um suco daqueles de caixinha, por exemplo, que é cheio de aditivo químico e de açúcar, opte pelo suco de uva integral. Se você me perguntar se esse suco emagrece, não, porque ele é extremamente calórico. Tudo que tem calorias, todos os alimentos que tem caloria, a única coisa que não engorda é água. A água não tem caloria. Aí, né? Enfim. Aí você pode tomar até morrer que você não vai ganhar peso. Agora, todos os alimentos que têm calorias, se você consumir em excesso, podem te fazer engordar. Então, e assim, não existe alimento que é permitido, é isso que eu quero que vocês tirem da cabecinha de vocês. Não existe. Eu posso tomar refrigerante? Pode. Mas posso tomar refrigerante todo dia? Não é recomendado, certo? Refrigerante é um tipo de bebida nutritiva, mais nutritiva ou menos nutritiva? Menos. Então esse é aquele alimento que é esse tipo de bebida que você vai consumir eventualmente e não todos os dias, tá? Suco de uva integral é uma bebida nutritiva? Sim. Não tem adição de açúcar e não tem adição de conservantes. Então ele é uma boa opção. Pode tomar à vontade e tudo certo, 1.000 copos por dia? Não, porque ele é uma bebida calórica. Então, Carol, eu tomo 1 copo por dia. Tá tudo certo, não vai atrapalhar o processo, tá? Agora, se você tomar demais, sim, pode atrapalhar, tá? Então, assim, isso que eu quero que vocês entendam, meninas, tirem isso da cabeça de vocês. Alimento X pode na dieta? Chocolate pode na dieta? Pode. Hambúrguer pode na dieta? Pode. Pastel pode? Pode. Mas não todo dia, tá? Isso precisa ser equilibrado, né? Consumir de uma forma equilibrada e consciente que não vai atrapalhar o processo, tá? A Rô tá falando, minha internet tá ruim, não deu pra assistir direitinho. Não tem problema, Rô, ela vai ficar gravada, tá? Eu vou, assim que nós finalizarmos, eu vou deixar ela disponível lá no meu feed e você pode assistir novamente, fica tranquila, tá bom? Eu sempre deixo elas gravadas. Vamos lá, sou diabética e não sinto muita fome, como uma vez ao dia, mas nos intervalos como frutas, não sei se está certo, acho que deve ser aqui. O que você me diz, devo fazer? Olha, se você é diabética, você já está cometendo um grande erro, que é comer uma vez só ao dia. Diabético não pode passar períodos muito longos sem comer. Por quê? Hipoglicemia, riscos de hipoglicemia. Não sei se você é insulino dependente, se faz uso de algum tipo de medicação, mas isso pode acontecer. Então, primeiro ponto, não pode passar períodos muito longos sem comer. Segundo, combinação sagrada para diabético. Todas as refeições têm que ter fibras e proteínas. Por quê? Para evitar os picos de insulina. Quando você come, por exemplo, um carboidrato branco, aqueles carboidratos que são à base de farinha branca, torrada, bolacha, pão branco, e não coloca proteína lá, carne, frango, ovos, peixe e fibras, tá? Fibras que eu digo quais são os alimentos que são ricos em fibras? Frutas, verduras, legumes, aveia, linhaça, chias, todos são fontes de fibras. O que acontece? Você vai comer esse alimento, vai ter um pico de insulina, depois hipoglicemia de rebote. E isso para quem é diabético é péssimo. E para quem quer emagrecer também, tá? Então, qual a dica que eu te dou? Consuma muita fibra, principalmente antes das refeições principais, almoço e jantar, pratão de salada. Isso vai ajudar a não aumentar, não elevar o seu nível de glicose no sangue. Vai te dar mais saciedade e vai fazer com que você nutra melhor o seu corpo, tá? Esse negócio de comer só uma vez ao dia, isso é péssimo, não faça isso. Por mais que você coma volumes menores, come volumes menores, mas coma várias vezes ao dia, fracionado, tá? E sempre que você for fazer qualquer tipo de refeição, sempre tem que ter fibra e proteína, tá? Isso serve para qualquer pessoa, mas principalmente quem é diabético, isso é lei, tá bem? E evitar, né? Farinha branca, quantidade muito grande de carboidrato
Isso é lei, tá? Também sempre preferir as integrais é importante. Dante dizendo perfeito, ok. Você toma o glifage, né? Faz controle do diabetes através da medicação. Então, mesmo assim, precisa, tá? Porque se você toma medicação e você passa períodos muito longos sem comer, você pode ter o risco de, né, ter uma hipoglicemia e tal. E isso não é bom, tá bom? A Rota pergunta, tem algum cardápio que eu possa me orientar por ele? Não tem. Se você procurar isso, vai ser... Não existe nenhum cardápio pronto. Você tem que aplicar essas estratégias. Ou então, Carol, eu quero um cardápio individualizado para mim, para o meu peso, para minha altura, para controlar meu diabetes. Aí tem somente através de consulta. Aí você vai lá na minha DM, conversa lá com a minha equipe, a gente agenda uma consulta e aí você vai receber um plano voltado e direcionado para suas necessidades, tá? Mas se você falar, procurar no Google, não vai funcionar, porque não é específico para você, para o que você precisa, tá bem? Mas as orientações são basicamente essas, elas já vão te ajudar bastante, tá bom? Muito bem, meninas, respondi todas, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado bastante aí. Semana que vem tem mais, tá? Segunda-feira teremos mais live, vou falar mais, não lembro exatamente qual é o tema, mas estarei aqui às 14 horas, segundas e quartas, falando um pouquinho mais e, né, tirando as dúvidas de vocês aí ao vivo, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas, um beijo.